Você sente que se perdeu de si mesma no relacionamento? Essa é uma sensação mais comum do que parece. Muitas mulheres, especialmente depois de fazer 40 anos, chegam em um ponto da vida em que olham para dentro e se perguntam: quem sou eu além dessa relação? Essas mulheres se percebem desconectadas de si mesmas, não sabem mais o que gostam, o que sonham, o que querem. Tudo foi girando em torno do outro. O parceiro, os filhos, a casa, os papéis que assumiram. E aos poucos, o brilho interno foi se apagando. Normalmente, isso acontece quando a gente passa da segunda metade da vida e entramos em uma fase conhecida como metanoia. Metanoia, em grego, significa literalmente mudança de mente ou transformação da alma. Na psicologia junguiana, especialmente através dos estudos de Carl Gustav Jung e seus seguidores, a metanoia é compreendida como um movimento psíquico profundo que acontece quando a consciência é obrigada a se reorganizar depois de um colapso de estruturas anteriores, muitas vezes provocado por crises existenciais, conflitos internos ou sofrimentos afetivos. Nos relacionamentos, a metanoia pode surgir como um ponto de virada. Isso acontece, por exemplo, quando a mulher percebe que está vivendo sempre para o outro e esquecendo de si, quando uma relação que parecia segura se revela insustentável ou abusiva, ou ainda quando o que antes parecia amor revela-se dependência, medo ou repetição de padrões familiares. A gente chama isso de autoabandono. Na prática, é quando a mulher vai se moldando às expectativas alheias, silenciando as suas verdades, cedendo por medo de perder o amor ou ainda o medo de ficar sozinha. Muitas mulheres acreditam que amar é se fundir completamente com o outro, quando na verdade amar é caminhar lado a lado, com os dois inteiros em busca de sua individuação. Em outras palavras, a busca do si mesmo, enquanto constroem um vínculo duradouro juntos. Esse apagamento de si tem raízes profundas. Ele é fruto de padrões herdados e de séculos de condicionamento que ensinaram a gente que nosso valor está em servir, cuidar, sustentar. Desde meninas, a gente aprendeu que a realização vem por meio do outro e não a partir de nós mesmas. O problema é que esse modelo cobra um preço alto. De repente, a gente começa a adoecer. Crise de ansiedade, sensação de vazio, perda de sentido, dificuldade de se olhar no espelho e se reconhecer, ou ainda a famosa frase "estou perdida". E quando isso acontece, a alma começa a gritar. É aquela hora em que a gente procura a astróloga, a taróloga, o oráculo ou ainda qualquer informação que traga mais clareza para toda essa confusão mental que a gente está vivendo aqui dentro. E por mais que muitas ferramentas de autoconhecimento nos ajudem sim a dar um primeiro passo ou a desembaçar os óculos, quando a metanoia se encontra com o autoabandono, a gente precisa mergulhar para dentro e uma consulta, infelizmente, não vai trazer todas as respostas que a gente tanto procura. Na psicologia junguiana, esse acontecimento marca um momento importante no processo de individuação, o retorno simbólico ao próprio centro. Esse processo não é nem voluntário, nem linear. Ele é um chamado da alma para reorganizar a vida em torno do self e não mais do ego ferido ou dos papéis sociais. E aqui, a terapia pode ser uma grande aliada nesse processo. É como nas histórias dos contos de fadas, em que a heroína atravessa florestas escuras, espinhos e provas difíceis até encontrar a si mesma. Esse é o caminho de volta para casa. Autores como Marie-Louise von Franz e James Hillman falam do feminino ferido, a parte da psique que foi desvalorizada, reprimida, silenciada. Quando a mulher se perde nos relacionamentos, muitas vezes é essa parte ferida que está conduzindo a sua vida, buscando aprovação, tentando salvar o outro, implorando por amor em vínculos que não nutrem. Já a Clarissa Pinkola Estés ilustra simbolicamente o momento em que a mulher se perde de si e inicia sua jornada da individuação através do conto da Mulher Esqueleto, presente no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Na história, uma mulher é jogada ao mar pelo pai e, com o tempo, seu corpo se decompõe, restando apenas os ossos. Ela permanece submersa nas profundezas, esquecida, até que um pescador a fisga acidentalmente com o seu anzol.
Assustado ao ver aquele esqueleto preso à sua linha, ele tenta fugir, mas ela vai se enroscando cada vez mais nele. Ao chegar na sua cabana, ele pouco a pouco vai desmontando os ossos dela, cuidando com carinho, até que ela volta à vida através do amor, do cuidado e da entrega mútua. Clarissa mostra que a mulher esqueleto representa os aspectos da psique que foram rejeitados, exilados e esquecidos, muitas vezes por traumas, perdas, abusos ou por viver excessivamente para os outros. A mulher que se perde nos relacionamentos está em essência como essa figura no fundo do mar, esvaziada de si, desmembrada, sem voz, mas ainda com uma alma viva, esperando ser lembrada. O processo de individuação começa quando algo, ou um terapeuta, puxa esse conteúdo inconsciente à superfície, assim como o pescador fez com a mulher esqueleto. Pode ser uma crise, uma ruptura amorosa, um esgotamento ou simplesmente o vazio do cotidiano. A partir daí, começa a jornada de reconexão com o que foi perdido. O pescador representa o masculino interno que cuida, um aspecto psíquico que acolhe, nomeia, reordena os pedaços da alma. É quando a mulher começa a se olhar com compaixão, a se escutar, a se recolher para se curar. É quando a mulher, cansada de se moldar para caber em relações que a diminuem, começa finalmente a se olhar com compaixão, não mais com julgamento, culpa ou vergonha. Ela passa a se escutar com mais presença, reconhecendo as feridas que tentou ignorar por anos e se recolhe não por fraqueza, mas como um ato profundo de cura. Esse recolhimento não é isolamento, mas um retorno ao seu centro, um movimento em direção à própria alma. Nesse processo, a terapia se torna um espaço seguro e sagrado, onde ela pode desatar os nós da sua história, ressignificar padrões herdados, nomear suas dores e se reconectar com a sua essência. Com apoio terapêutico, ela aprende a diferenciar amor de dependência, presença de controle, parceria de anulação. É assim que começa a verdadeira jornada de volta para si. E nesse caminho, ela descobre que não precisa mais se abandonar para ser amada. Clarissa Pinkola Estes escreve: o amor verdadeiro não é para os fracos, é para quem tem coragem de ver a morte e ainda assim a amar. Essa frase resume bem o momento de ruptura. Para que a mulher renasça, algo precisa morrer. Os velhos padrões, as ilusões, os papéis que não servem mais. E esse renascimento exige coragem, presença e verdade. No olhar junguiano, esse conto representa a travessia necessária para que a alma feminina retorne ao seu centro. É o caminho do resgate de si, um processo que pode ser doloroso, mas que leva à cura e à inteireza. É possível se reencontrar, é possível se reconectar com os seus desejos, limites, força e autonomia. Através da terapia, da escuta dos sonhos, da leitura simbólica da vida, do reencontro com a criatividade, com os rituais e com o corpo, isso é possível. Como dizia Jung, aquilo que negamos nos subjuga, aquilo que aceitamos nos transforma. Se você sente que se perdeu, saiba que o caminho de volta existe e ele começa com um passo: se voltar para si mesma. Não para romper com o outro, mas para reconstruir uma relação mais justa, primeiro consigo mesma e depois com quem estiver ao seu lado, se essa for a sua opção. O amor verdadeiro não apaga ninguém, ele ilumina. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com alguém que pode também se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza.